Linhas de tendência e canais. Neste vídeo irá aprender o que são linhas de tendência, o que são canais de preços, o canal de regressão linear, níveis diferentes de linhas de tendência e o que são linhas rápidas. As linhas de tendência são uma ferramenta importante na análise técnica. A análise técnica baseia-se no pressuposto que os preços têm uma tendência. Podem ser usadas para ajudar a identificar e confirmar uma tendência. Também podem servir de sinalização para a mudança de uma tendência. Uma linha de tendência em alta tem uma inclinação positiva e é formada pela ligação de dois ou mais fundos e estende-se para o futuro para atuar como uma linha de suporte. Dois pontos fazem uma linha de tendência preliminar, enquanto três ou mais fazem uma linha válida. Quanto mais for testada e quanto mais tempo permanecer intacta, maior a importância da linha de tendência. Uma linha de tendência em baixa tem uma inclinação negativa e é formada pela ligação de dois ou mais topos. Dois pontos fazem uma linha de tendência preliminar, enquanto três ou mais fazem uma linha válida. Quanto mais for testada e quanto mais tempo permanecer intacta, maior a importância da linha de tendência. A inclinação de uma linha de tendência é muito importante. Uma linha de tendência muito íngreme indica que a taxa de ascensão não é sustentável. Uma linha de tendência muito plana indica que a tendência em alta é fraca e pode não aguentar. A maioria das tendências válidas e sustentáveis mostra uma inclinação de 45 graus. Numa tendência em alta, quando os preços se mantêm acima da linha de tendência, esta é considerada sólida e intacta. Uma quebra abaixo da linha de tendência em alta indica fraqueza na tendência. Um fecho abaixo da linha de tendência é mais significativo do que apenas uma penetração intradiária. Certos filtros podem ser usados para confirmar a quebra de uma linha de tendência. Um filtro de preço onde espera que uma certa percentagem caia abaixo da linha. Ou um filtro de tempo, onde é preciso um ou mais fechos abaixo da linha para desta forma confirmar a quebra. No caso de uma tendência em baixa, enquanto os preços se mantiverem abaixo da linha de tendência, esta é considerada sólida e intacta. Uma quebra acima da linha de tendência em baixa indica fraqueza. Um fecho acima da linha da tendência é mais significativo do que apenas uma penetração intradiária. Como na tendência em alta, podemos usar filtros para confirmar a quebra da linha de tendência em baixa. Ou um filtro de tempo, onde é preciso um ou mais fechos acima da linha para desta forma confirmar a quebra. Os filtros de tempo e de preço são usados pelos negociadores para validar a penetração de uma linha de tendência. Para gráficos a longo prazo, usamos a regra dos 3%, o que significa que um preço tem que fechar a 3% ou mais para além da linha de tendência para ser considerada uma quebra válida. Para gráficos a curto prazo, os negociadores optarão por usar 1% como filtro de preço. Para Forex e mercadorias, usamos 1% para gráficos a longo prazo e 0,3% para gráficos a curto prazo, dado que estes títulos financeiros são menos voláteis. Um filtro de tempo pode ser uma alternativa que contorna um fecho de duas velas consecutivas para lá da linha de tendência para confirmar a quebra. As linhas de tendência podem e devem ser ajustadas quando necessário. A quebra de uma linha de tendência muito inclinada sugere a necessidade de uma correção de preço mais profunda. Uma nova linha de tendência pode provar-se mais sustentável. Em muitos casos,
Uma linha plana em ascensão pode provar-se muito lenta para acompanhar o momento da subida de preço. Desta forma, uma linha de tendência mais inclinada deve ser redesenhada para acompanhar de perto o movimento de aceleração. O princípio fulcral é constituído pelo seguinte: após a quebra na linha em ascensão, os preços podem cair por algum tempo e depois subir para reavaliar a linha de tendência, que serve agora como uma zona de resistência. Uma segunda linha em ascensão pode ser desenhada através da mais recente. A quebra da segunda linha de tendência indica maior fraqueza e permite o desenho de uma terceira linha. A quebra da terceira linha de tendência aponta para uma inversão válida da tendência. Após a quebra da linha em declínio, os preços podem subir por algum tempo e depois descer para reavaliar a linha de tendência, que serve agora como zona de suporte. Uma segunda linha em declínio pode ser desenhada através do novo pico. A quebra da segunda linha de tendência indica uma maior força e permite o desenho de uma terceira linha de tendência. A quebra da terceira linha de tendência aponta para uma inversão válida da tendência. Em alguns casos, pode ser desenhada uma linha paralela à linha ascendente, para formar um canal ascendente, formando limites para o movimento de preço. A linha de retorno é desenhada paralelamente à linha ascendente ao longo dos topos. As duas linhas formam um canal e é esperado que os preços continuem a ascender entre as duas linhas paralelas. Numa tendência em baixa, a linha de retorno é desenhada paralelamente à linha descendente ao longo dos fundos, formando assim um canal descendente. Neste caso, é esperado que os preços continuem a descer entre as linhas paralelas. Uma forma mais fácil e mais objetiva de desenhar canais é usar um canal de regressão. Este canal baseia-se na regressão linear, que é uma linha estatística que se adapta melhor aos pontos de informação de interesse. Para desenhar o canal de regressão linear, desenhamos a linha sempre da esquerda para a direita. Numa tendência em baixa, desenhamos a linha desde o maior máximo atingido ao menor mínimo atingido. Enquanto que numa tendência em alta, desde o menor mínimo atingido até o maior máximo atingido. A linha de regressão linear vai através do meio das velas, servindo como uma média da informação. A linha de canal superior é a linha que é paralela à linha de regressão linear. É geralmente desenhada uma ou duas derivações acima da linha de regressão linear. A linha de canal inferior também é paralela à linha de regressão linear. São desenhadas uma ou duas derivações acima da linha de regressão linear. Como usar linhas de canais? No caso de um canal de preço em ascensão, enquanto o preço avançar e for negociado dentro do canal, a tendência é considerada em alta. Uma quebra acima da linha de retorno seria ascendente e indica uma aceleração do avanço. O primeiro aviso da mudança na tendência acontece quando os preços não conseguem alcançar a linha de retorno. Uma quebra abaixo da linha em ascensão dá indicação de fraqueza na tendência em alta. No caso de um canal de preço em baixa, enquanto o preço descer e for negociado dentro do canal, a tendência é considerada em baixa. A linha descendente é usada como uma zona de resistência e proporciona oportunidade de venda aos negociadores. A linha de retorno atua como zona de suporte e pode ser usada para tirar proveito de uma quebra abaixo desta, indicando fraqueza na tendência em baixa. O primeiro aviso da mudança na tendência acontece quando os preços não conseguem alcançar a linha de retorno. Uma quebra abaixo da linha em ascensão dá indicação de fraqueza na tendência em baixa. Linhas de tendência de diferentes graus
podem ser por vezes desenhadas num único gráfico. Linhas de tendência compridas, linhas de tendência intermédias, linhas de tendência curtas. Outra técnica para encontrar a tendência é a linha de resistência rápida. Para calcular as linhas de resistência rápidas numa tendência, começamos por medir a distância vertical do movimento entre o menor mínimo de todos com o maior máximo, dando o exemplo de 1200 unidades. A primeira linha rápida é desenhada a 2/3 de distância, o que são 800 unidades, desde o menor mínimo possível a parar nos 1800. A segunda linha é desenhada a 1/3 de distância, que são 400 unidades, desde o menor mínimo possível a parar nos 1400. As linhas rápidas medem a taxa de ascensão ou declínio da tendência, ou por outras palavras, a velocidade. O uso principal destas linhas é detectar possíveis suportes e resistências dentro da tendência. Tenha em consideração que algumas destas linhas são desenhadas por ligar o início de uma tendência com 2/3 e 1/3 da distância vertical, e não é incomum atravessarem a ação de preço. No próximo vídeo iremos falar de suportes e resistências. Obrigado por verem o vídeo.